Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Obrigado por aparecerem aqui para poder falar com a gente, aprender um pouco mais desse modo de empreendedorismo. Hoje é uma aula muito legal, bastante prática. Preciso muito da participação de vocês, justamente porque no final dessa aula nós vamos ajudar o Jaime a completar aquele trabalho que nós começamos. Lembra do Canvas, o modelo de negócios? Esse daqui, ó. Né? Nós fizemos esse modelo de negócios para ele, com base na venda de picolé, né? Não foi isso? E hoje nós vamos também ajudar o Jaime a entender a viabilidade do negócio dele, pelo menos a viabilidade econômica, né? do comércio dele. Beleza? Mas antes disso, claro, a gente precisa entender algumas coisas, tá? E é isso. Hoje a nossa aula é sobre viabilidade técnica, econômica e comercial. Ok? Bom, nós começamos tudo com um problema, correto? Começamos lá com um problema, e isso é maravilhoso, porque nós já temos um problema estruturado e pensado, né? Validado, que realmente existe, tá? É a linha de raciocínio que a gente tem que ter. Nós temos um modelo de negócio que é o Canvas, onde a gente vai pensar nas hipóteses do nosso negócio, proposta de valor, canais, fontes de receita, custos, enfim, uma série de coisas que vocês já trabalharam. Utilizamos as ferramentas de gestão, né, 5W2H e o Google Agenda, para poder organizar o nosso dia a dia, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Aí você que pode escolher. E falamos, né, sobre MVP, a forma de validação do negócio, né? Como você consegue fazer com que isso aconteça e você consegue comprovar que isso de fato, que as suas ideias de fato fazem sentido. Beleza? Então, uma brevezinha ali no tempo, só para a gente lembrando sempre do nosso passo a passo, né, na nossa trajetória, para poder desenvolver um negócio interessante, beleza? Só que agora a gente precisa pensar na viabilidade técnica dessa solução. E aí já começa com a participação de vocês. O que é que vocês acham que o que é que um projeto precisa ter para ser viável tecnicamente? Vamos pensar. O que vocês acham que um projeto precisa ter para poder ter viabilidade técnica? Ou o que é que vocês entendem por viabilidade técnica nesse momento? Quando vocês pensam em viabilidade técnica, o que vem na sua cabeça? Me diz aí, Naísa, o que você acha? O que é que vem na sua cabeça quando vem viabilidade técnica? O que um projeto precisa ter na sua opinião? E você, Raquel? O que é que você acha? A Ana falou, mexer com tecnologia. Olha, mais ou menos, mais ou menos. A tecnologia ela pode existir, mas ainda assim não ser viável tecnicamente. Entendeu? O famoso não necessariamente. Mas já temos um começo, cara. Obrigado. Bom, viabilidade técnica tem a ver com conhecimento e com recursos técnicos, ok? Então, para um projeto ter viabilidade técnica, primeiro, as pessoas que estão participando dele, precisa ter o conhecimento necessário para poder fazer isso. Além disso, aquela tecnologia, aí vou pegar o gancho que a Tainá trouxe. A tecnologia, ela precisa ser conhecida, precisa ser desenvolvida, entendeu? Ou seja, não tem como você construir, sei lá, um foguete movido à terra, entendeu? Por quê? Porque não existe hoje tecnologia para usar terra mesmo, areia, como combustível, ok? Então, vamos pensar assim, ou seja, não tem conhecimento e muito provavelmente condição técnica de você usar areia como combustível de um foguete. Um exemplo bem ridículo aqui, só para ficar bastante claro. E ter recursos técnicos, ok? Ou seja, não tem como você
construir, sei lá, uma caneta sem ter os recursos para poder fazer isso, né? Todo maquinário, toda estrutura para poder fazer isso acontecer. Então, dizer que um projeto ele é viável tecnicamente, você precisa ter esses dois pilares, ok? Então, se a gente pensar no Jaime, nossa venda de picolé, ele precisa. O picolé já é algo totalmente conhecido, ele precisa também conhecer do seu produto para poder, por exemplo, não perder, não deixar descongelar, entendeu? Ou seja, o conhecimento. E ter os recursos técnicos para poder fazer com que isso seja viável tecnicamente. Ou seja, digamos que ele precisa de um freezer, ele precisa de uma caixa de isopor com gelo seco, algo do tipo. Sem isso, não é viável tecnicamente para ele. Imagina, em Itaculé e aqui em Salvador também é muito quente, né? Você sai no sol de meio-dia, com picolé de milho na sacola. Vai derreter, não é isso? Então, né? Acho que eu vou. Melhorou? Tá. Depois eu tenho que continuar, me avisa que eu vou pelo celular. Bom, então basicamente é isso, tá? Essa é a linha raciocínio pra gente pensar em sair, né, velho? Então me dá 2 minutos aí pra você poder fazer. Pronto, acabei de entrar pelo celular. Vou ficar com a câmera aqui do computador e o áudio do celular. Beleza? Consegue me ouvir agora? Tranquilo? Sim. Pronto. Show. Valeu. Valeu, Alex. Então, beleza. Bom, continuando, né, pessoal? Ficou claro para vocês? Viabilidade técnica, para a gente continuar aqui nosso papo. Vamos trazer uns exemplos aqui, beleza? Então, vamos imaginar o seguinte: quem aqui assistiu a série Dark no Netflix? Ou então o filme do De Volta para o Futuro? Filme bem antigo aí. Alguém conhece esses filmes? Eu não conheço nenhum dos dois. Pô, cara, como assim? E alguém conhece, gente? É, né? De Volta ao Futuro, basicamente, o cara tem um carro. Talvez o senhor possa até falar melhor do que eu sobre esse filme. Mas eles. Pronto, eu falo do Dark. Fala aí rapidinho que eu de Volta ao Futuro. Show.
Valeu, professor. Entendi. Conheci esse filme, esse aí De Volta pro Futuro. Rapaz, isso aí já passou 450 vezes no Tela Quente. Aí, ó, e o Dark é uma série na Netflix alemã que a galera, eles têm um loop, o tempo é um loop, digamos assim, que você fica girando entre 3 anos diferentes e você se encontra com você mesmo no passado, no presente, ou no passado, você do passado e você do futuro. E aí fica esse loop infinito aí que confunde a cabeça da gente e eu, quem puder assistir, assista porque é realmente bota para você pensar demais. Mas enfim. Então, imagina hoje, será que seria possível você criar uma máquina no tempo? Com base naquilo, será que é viável tecnicamente você criar uma máquina do tempo? É muito possível que não, né? Justamente porque você não tem recurso técnico suficiente para isso e provavelmente a grande maioria das pessoas não tem tanto conhecimento assim para poder fazer isso de uma forma fácil, né? Pois é, Tainá, também é bem difícil, né? Não tem como realmente você fazer isso hoje. Ou seja, então, não é viável tecnicamente, beleza? Bom, outro exemplo, seria possível criar uma cúpula de vidro planetária? Imagina aí você pegar o planeta ou uma cidade e criar uma grande cúpula de vidro. Você cria um novo céu, digamos assim, cobrindo a cidade toda de vidro. E aí, o que vocês acham? É viável tecnicamente fazer isso? Vocês já viram esse episódio dos Simpsons? O prefeito da cidade, eles pegam e coloca e faz essa cobertura aí em Springfield, né? Cobre a cidade toda com essa. Não, É o filme, João? Eu acho que é o filme. Acho que é o filme. É o filme, enfim. Então, no filme, né? O João me trouxe a informação melhor. Então, imagina você cobrir tudo de vidro. É muito difícil. É o filme, né? Pronto, obrigado. Então, imagina só você cobrir tudo com uma grande película de vidro na cidade. Então, primeiro, você não vai ter técnica suficiente para poder fazer uma cúpula desse tamanho, né? Para cobrir a cidade toda. Fora que, imagina, né? Você tem aqui, ó, a usina de energia deles, ó, gerando fumaça. Então tá aqui, ó, aprisionando gás aqui dentro. Fora que você tem o sol aqui aquecendo isso, tanto que um problema que tem, né, ao longo do filme é justamente esse aquecimento, vira uma estufa aqui, um calor absurdo, né, pro pessoal. Então, é isso. Então, imagina aí, você não é viável tecnicamente você fazer isso na cidade. Ok? Beleza? Vamos lá. Então, essa é a ideia da viabilidade técnica. Então, o que, é que a gente não vai fazer? O que, é que a gente vai fazer quando nós não temos, então, conhecimento nem recurso técnico? Eu vou deixar algumas dicas para vocês, beleza? A primeira delas é, quando você não tiver conhecimento, tá? As letras em azul agora vai falar sobre quando você não tem conhecimento. Então, se você não tem conhecimento, o mais lógico que você tem que fazer é realmente estudar mais sobre o tema. Então, se você quer empreender, sei lá, na área de tecnologia, vai estudar sobre a área de tecnologia, programação, que você acha que realmente é necessário, mas estude, porque se você não tiver o conhecimento técnico, realmente vai ficar muito complicado de seguir em frente com o seu negócio. Segundo, busque a ajuda de uma pessoa experiente. É o famoso mentor, mentora. São pessoas que têm conhecimento e vão poder te ajudar, conhecimento, experiência, prática, e vai poder te ajudar com dicas, com orientações, dando direcionamentos para fazer com que, para minimizar os seus erros, entendeu? Então é importantíssimo que vocês busquem a ajuda de uma pessoa experiente. Bom, terceira dica, forme uma equipe multidisciplinar. Então, se você vai abrir uma empresa, uma startup, começar um projeto, chame pessoas diferentes, pessoas que têm conhecimentos distintos. Porque se você já tem um conhecimento, tudo bem, veio vir outra pessoa com o mesmo conhecimento que você, vai ajudar, claro, mas é mais interessante que você tenha pessoas que conheçam de coisas diferentes, porque aí quando você soma tudo, dá
conhecimento bastante robusto, né? Sobre várias áreas. Então, por exemplo, pega uma pessoa que gosta de marketing, outra de vendas, outras de tecnologia, e aí você vai juntando a galera e consegue fazer uma equipe massa, beleza? Bom, agora as letras em verde é pensando quando você não tem conhecimento, ou quando você não tem recursos técnicos. E aí, o que você pode fazer quando você não tem recursos técnicos? Primeira coisa, pesquise e entenda tudo sobre as tecnologias existentes. Por que isso? Você vai passar a conhecer, rapidão, a Tainá falou aqui, a atividade de ontem para mandar no grupo, eu não escutei o que você falou naquela hora. Sim, você pode mandar no grupo, por favor. Ou no grupo ou no meu privado, beleza? Mas de preferência no grupo. Pronto, show. Então, quando você não tem o recurso técnico, é importantíssimo que você... Já é importante que você conheça as tecnologias existentes, mas quando você não tem um recurso, é muito mais importante ainda, porque aí você vai conhecer como é feito hoje as coisas, entendeu? E aí você já tem uma base do que você tem que procurar para poder, de recurso técnico, para fazer a sua ideia acontecer, o seu projeto acontecer. Segunda dica, busque parceiros estratégicos. Ou seja, imagina que você queira construir uma bicicleta motorizada, mas você não tem uma oficina para poder fazer isso, você não tem ferramentas. Você pode muito bem buscar alguma pessoa que tenha uma oficina em Cacolé, uma oficina de carro, uma oficina de moto, enfim, uma oficina, né, mecânica, porque aí você vai ir fazer uma parceria com essa pessoa, aí você vai ter o espaço, você vai ter ferramentas, você vai ter como realmente fazer a sua bicicleta motorizada, por exemplo, entendeu? Então, buscar parceiros estratégicos é muito importante para você fazer com que a sua tecnologia aconteça, beleza? Pois bem, alguma dúvida até então sobre viabilidade técnica? Me digam aí, Não. ficou alguma coisa? Beleza, Alex, obrigado. Já que não ficou, vamos falar sobre viabilidade comercial? Quando vocês pensam em viabilidade comercial, qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? O que é que um projeto precisa ter para ser viável do ponto de vista comercial? Comercial. O que é que vocês têm aí a me ajudar a me dizer? Pô, como é? Ai, não, sensacional. Comércio, é isso. Mas, tá. O seu comércio, ele vai ser viável. Vamos pensar mercadologicamente. O mercado vai querer sua solução. Como é que ele vai ser viável, né, desse ponto de vista de mercado? O que é que um projeto precisa ter para ser? Não adianta você ter um comércio, eu acho que ele está falando sobre um comércio, né, uma venda, algo do tipo, mas se ele não tiver, não seja, se não for viável comercialmente, não vai ter como, né? Então vamos lá. Primeira coisa, viabilidade comercial, pessoal, nada mais é do que você saber se o seu produto, se existe uma oportunidade de mercado, ou seja, existe demanda, as pessoas querem aquilo ali, precisam daquilo ali, ok? E, segundo, validar que essas pessoas vão comprar de fato o seu produto ou o seu serviço. Então, ter viabilidade comercial nada mais é do que você demonstrar que aquele seu produto ou serviço realmente desperta desejo nas pessoas. As pessoas têm vontade de ter, precisam ter, comprariam o seu produto ou serviço, ok? Basicamente é isso. As pessoas vão pagar por isso. Então é isso que a gente vai ter como viabilidade comercial. Então não adianta eu ter uma loja de roupa que ninguém compra, ninguém tem interesse em comprar na minha loja, ou seja, ela não é viável comercialmente. Por quê? Aí vai estudar quais são os motivos, o preço, a qualidade da roupa, enfim.
Aí você pode ter várias coisas, entendeu? Mas viabilidade comercial basicamente é isso, você ter validação e oportunidade de mercado, ok? Precisa ter demanda. Imagina, se o Jaime vai vender o picolé dele, ninguém sente calor e cacolé, né? Ninguém quer degustar algo gelado. Então ele já não consegue vender. Então não é viável comercialmente. Mas é diferente por causa dele, né? Então vamos destacar alguns pontos aqui sobre viabilidade comercial, né? Que é bem importante vocês, quando forem pensar na viabilidade comercial de qualquer coisa, se façam essas perguntas, tá? Primeiro, existe mercado? Existe pessoas interessadas ou que sofrem com aquele problema e interessadas em algum tipo de produto que resolva aquele problema? Segundo, aonde estão essas pessoas? Ou seja, não adianta você tentar vender picolé em um lugar que as pessoas têm mais interesse em tomar sorvete. Você tem que vender picolé no lugar onde as pessoas estão propícias a consumir o picolé. Correto? Não adianta você tentar vender algo no lugar que não tem como. Imagina você vender, como o exemplo lá da primeira aula. Imagina só você tentar vender prancha de surf em Goiás, que é uma cidade que não tem praia. É um estado que não tem praia. Diga, professor. Pode. Com certeza. Entendi, sim. Entendi. É a melhor forma, né? É importantíssimo esse diálogo com os seus potenciais consumidores. Então, é a forma mais direta e mais clara que vocês vão ter, e talvez até mais simples, é você ir conversar com aquela pessoa que pode ser seu cliente, ok? Então, se você imagina, você vai abrir um estacionamento, um ponto de estacionamento Cacolé, você vai perguntar para quem sobre isso? Para as pessoas que têm carro, né, na cidade. Então, você vai conversar com essas pessoas para poder tentar entender delas quais são as reais demandas, quanto ela pode pagar, o que é que ela tem interesse em relação ao estacionamento, quais são os problemas que ela tem hoje, entendeu? Então, a melhor forma realmente é você dialogar com essas pessoas para você ter o melhor feedback. Outra coisa muito importante também é analisar a concorrência. Então, às vezes, digamos, vamos lá, você vai vender tomate. Todo mundo, quase todo mundo, pelo menos, consome tomate, correto? Só que é algo que muita gente já vende. Então, mercado saturado. Então, talvez você entrar no mercado de tomate não seja algo interessante, não porque não tenha consumidores, mas porque a concorrência é muito, muito, muito grande, entendeu? E aí você vai ficar à mercê de desejo da pessoa que está passando ali e acha esse tomate mais bonito do que o tomate da banca vizinha, por exemplo. Entendeu? Então, é importantíssimo analisar essa concorrência e, principalmente, quais são os defeitos dessa concorrência. Beleza? E tomate, óleo, tá tudo caro, né? Cara. E aí a guerra, né? E pior foi no começo da guerra, quando a primeira bomba explodiu lá, os caras aqui já estavam dizendo que era a guerra na Ucrânia que estava deixando a coisa cara. Sendo que, enfim, né? Você tem pontos aí que realmente ficaram mais caros por conta da guerra, mas não exatamente tudo. E, por último, analisar o perfil, né, desse mercado. Ou seja, de modo geral, é você ver quem são seus consumidores, aí vem o diálogo novamente, que é muito importante, define o perfil deles. São pessoas mais jovens, são pessoas mais velhas, são pessoas que têm mais poder aquisitivo ou têm menos poder aquisitivo, entendeu? É você delimitar, são estudantes, são professores, enfim,
quem é esse seu perfil de público, entendeu? Porque isso vai ajudar muito você a ter a noção do que realmente você precisa fazer para atender aquele perfil. Então, ó, pense assim, só vende quando você tem alguém que quer comprar e que tem interesse. Então, para você fazer isso, você precisa entender essa pessoa. Não tem como você tentar vender algo para uma pessoa sem, no mínimo, entender quais são os desejos dela. Então, é crucial que faça isso para que o negócio tenha sucesso, ok? E aí vem dicas. Pode falar. Beleza. Bom, o perfil. Você vai analisar no perfil de público, na real, o perfil do mercado, quem são os perfis, os agentes que estão envolvidos com aquele mercado, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui que para mim é bem simples de conseguir explicar para vocês. Imagina a empresa de ônibus qual a empresa, me diga aí na cidade de vocês, qual a empresa de ônibus que vocês pegam para poder ir para outra cidade? Santana, qual é a empresa aí que tem na cidade de vocês? Me dê aí um exemplo, só para eu te dar um exemplo real aqui. Não tem o quê, rapaz? É, nenhum ônibus. Eu não sei qual é o do meu. Quando, quando vocês vão para alguma cidade vizinha aí, qual ônibus? Não tem nenhum ônibus que passe aí? Não é possível. Tem um ônibus, só que eu não sei qual é. Ah, tá. Enfim, então vamos imaginar aqui o ônibus da cidade. Ah, não, agora eu vou ter que achar, peraí. Ônibus intermunicipal, Caculé. Pronto, Caculé para Salvador. Rapaz. Pronto, apareceu alguém aí dando uma dica. Novo Horizonte. Obrigado, Raquel. Pronto, imagina aí, Novo Horizonte. Ela presta serviço para quem pega o ônibus dela é a população, correto? Então vamos imaginar um mercado na Novo Horizonte. Quem é o mercado? Quem são os perfis que ela tem que ser, que ela tem que estudar? Primeiro, a população que utiliza o ônibus dela, correto? Primeira coisa. Segundo, quem é que ela se relaciona além disso? O poder público, correto? É o outro perfil que ela tem que estudar, porque tem que saber quais são as demandas que o poder público tem, porque são eles que fazem essas regras, né? Por exemplo, é a Gerba, no caso aí, né? O transporte intermunicipal. Então tem que estar atenta a esse perfil e também estar atenta às outras empresas do mercado, né? São correntes, atenta aos fabricantes, fornecedores, ou seja, os perfis nada mais é do que todos aqueles agentes que estão envolvidos naquele mercado junto com você. Então, tem o seu público-alvo, mas também tem as empresas que te fornecem os produtos, tem a empresa que te fornece o combustível, né? Tem a prefeitura da cidade, o governo do estado, enfim. Você tem que ir mapeando isso para você saber onde é que você está se envolvendo, entendeu? Então, o perfil é justamente isso. Sim, sim, perfeito. Entendi. Pronto, excelente ponto, excelente ponto. Realmente não falei sobre isso.
Porque você estudar o perfil, os perfis dos públicos que estão relacionados com você, vai te ajudar nesse processo de entender se é viável ou não. Então, imagina, se você é dono da empresa Novo Horizonte, quando você vai estudar lá o órgão público que licencia o transporte, você vai estudar as normas dele, e aí aí você vai perceber que são regras, por exemplo, né, são regras impraticáveis né, para o mercado, digamos assim. Imagina que ele cobra coisas ali que não é tão boas. E aí, quando você vai analisar o perfil, sei lá, do público, o seu público não quer utilizar o ônibus, entendeu? Então, o perfil ele é um auxiliar nesse processo de você entender a viabilidade comercial, entendeu? Ele vai fazer você pensar em todas as coisas que precisa pensar. Show. Ficou claro, pessoal? Para vocês também? Vamos tocar. Bom, então aí tem algumas dicas importantes para que vocês pensem também nesse processo de viabilidade comercial, tá? Primeira delas, validar a solução com o público-alvo, é o que a gente já conversou aqui, é justamente você ir atrás desse público-alvo, e aí o que é o público-alvo, pessoal? É quem pode ser o seu cliente, o cliente de fato, quem vai comprar o produto na sua mão, o serviço na sua mão, enfim. Conversar com esse público para poder saber se esse público realmente quer utilizar aquele produto, ok? Segundo ponto, localizar o mercado e aí realmente entender ele, né? Ou seja, onde é que está realmente o meu mercado? Onde é que estão essas pessoas que eu preciso conversar, que eu preciso entender, entendeu? Então você precisa realmente conhecer esse mercado. Terceiro ponto, mapear a concorrência, como já falei também. Então entender. Por isso que o estudo do perfil é interessante. Diga, professor. Não, tá de boa. Beleza. Certo. Também, mas até localização mesmo, tipo, região, assim, se você está fazendo algo que é mais voltado para a zona rural, o seu localizar realmente qual é a zona rural que você vai estudar. Não, é localização geográfica e também o próprio público, né? Você entender onde é que eles estão de fato. Mas, ao meu ver, é mais essa localização mesmo geográfica a princípio, entendeu? Bom, mapear. E eu uso até o exemplo do. Eu gostei de usar o ônibus porque né, minha vida está muito relacionada com ônibus. Então, imagina Novo Horizonte. A localização do mercado dela está totalmente direcionada com a região onde ela presta o serviço. Então, se o ônibus passa por Caculé, depois vai passar por outras cidades, é aqueles trechos ali que eles atendem. Então, é o ponto onde ele vai estar com o mercado dele atuando, em termos geográficos. Bom, mapeamento de concorrência, eu já falei com vocês. E levantamento de dados sobre o mercado. E aí que vem o ponto que eu falei dos agentes, dos perfis, Pô, professor, você usou outra palavra, não foi? Eu já esqueci. Os atores, perfeitos, atores. E aí vocês vão levantar as informações sobre isso, entendeu? Por exemplo, no caso da empresa de ônibus, a empresa de ônibus ela precisa levantar como é o contrato que ele tem que ter com o governo para poder prestar o serviço, quais são as exigências que tem ali. Vai ter que levantar dados sobre a quantidade de pessoas daquela região que ele quer atender com o ônibus dele. E outros dados, né? Acho que consumo de combustível, quem são os fornecedores, quanto esses fornecedores cobram,
pelas peças, pelo combustível, enfim, o perfil de os trabalhadores, né, a capacitação que os trabalhadores daquela região têm, quantos motoristas eles conseguem contratar, se eles precisam capacitar aquele pessoal antes de contratar. Então, esse levantamento de dados sobre o mercado ele é muito importante, ok? Para que você realmente saiba onde você está se metendo e não entre em algo que às vezes você não conhece. Então, se você mexe com algo que você não conhece, a tendência de você errar é muito maior. Não que o erro seja um problema, mas se você pode evitar ele, minimizar, por que não, né? Então, levantar informações sobre o mercado é muito importante. Nunca deixe de fazer isso. E aí eu trago aqui uma dica, que foi um mapeamento, por exemplo, que eu fiz com a Prareja, né? Imagina, eu também estou nesse mercado de ônibus urbano, aí é diferente do intermunicipal, mas é ônibus, né, digamos assim. Então, eu tive que fazer um mapeamento. Se aplica, se aplica, mas como estratégia enquanto empresa, o foco no momento é estudar o mercado de ônibus urbano, porque é o mercado que tem a primeira abertura, digamos assim. O outro seria resultado do sucesso no urbano, entendeu? Então, mapear esse mercado urbano era muito importante. E aí, o que foi que eu fiz? Eu precisava ter uma noção de qual era o potencial de mercado que eu tinha enquanto empresa, né? E aí, se o meu produto é aplicado em ônibus urbano, eu preciso, no mínimo, em ônibus urbano sem ar-condicionado, eu preciso, no mínimo, saber, e já que tem um potencial de atingir o Brasil todo, por exemplo, eu preciso saber quantos ônibus sem ar-condicionado tem no Brasil, ok? E aí, eu saí fazendo esse mapeamento, ó. Fui em cada cidade, em cada site da prefeitura, site de empresas, perguntando para as pessoas dessas empresas também, para poder ter uma mínima noção de quantos ônibus existiam nessas cidades com e sem ar-condicionado. Porque aí, ó, eu consigo saber, por exemplo, se você pegar esse número total, mais de 35 mil ônibus sem ar-condicionado em operação, ok? Ou seja, eu consigo entender que eu tenho um mercado potencial de 35 mil ônibus, ok? Então, eu vou buscar atender esses ônibus, essas empresas, entender onde é que elas estão. Ó, eu tenho empresas aqui de Boa Vista, em Roraima, Belém, no Pará, tá? Pode falar. Olha, meu irmão, aqui é fuçando a internet. Fuçando. Essa tabela, isso. Essa tabela aqui, percebam que a maioria das cidades são capitais. Não, todas as cidades aqui são capitais. Então, as capitais, geralmente, você tem no site da prefeitura uma região que fala sobre a mobilidade urbana da cidade. E aí foi nessas regiões aí que eu consegui pegar algumas informações. Tem cidades, por exemplo, como Curitiba, que é muito fácil. Todo ano eles atualizam. Então, percebam que até essa tabela está até desatualizada, em 2019, aqui, 18, 17. Então, você chega em uma cidade como Curitiba e já tem tudo lá, especificado, para você pegar os dados lá. Outras cidades já é mais complicado. Salvador, por exemplo, hoje, eu sei porque eu conheço as empresas, mas não é uma informação que eles divulgam de forma tão fácil. Mas, assim, para ter uma noção, indo na internet, você já consegue ter informações, pelo menos para que você conheça um pouco. Depois, quando você vai tendo contato com o pessoal, aí você realmente vai entendendo mais. É árduo, é árduo, né? Eu passei quase um mês aí atrás disso aí. Procura por notícias também, por exemplo, número de ônibus na cidade de Rio Branco, aí vai naquela aba de notícias lá do Google, às vezes aparece ali uma notícia da imprensa local, falando sobre qualquer coisa, mas ali no meio tem um númerozinho falando dos ônibus da cidade.
sei lá, greve de ônibus deixam 160 ônibus parados na garagem, você já pega, entendeu? Um pouco esse número. E quando eu tive contato, isso foi antes de eu ter contato com o mercado. Depois que eu tive contato com o mercado, o pessoal da NTU, realmente eu praticamente gabaritei os números, entendeu? Foi muito próximo, realmente. Então dá para ter uma noção, mesmo que você não tenha tanta proximidade assim, depois você vai ajustando. E aí outro ponto, ó. Quando eu falo sobre os perfis, estou falando disso aqui, ó. Imagina que eu tenho na questão do ônibus, você tem diversos órgãos nesse setor que trazem dados, trazem informações sobre o mercado. Então tem TP, que é a Agência Nacional de Transportes Públicos, a ANTT, que é de Transportes Terrestres, informações sobre as prefeituras, informações sobre as empresas que fabricam os ônibus, alguns outros dados técnicos, CNT, Anfaeva, Fabus. A Fabus é a Associação das Empresas que Fabricam os Ônibus, a NTU, que é a Associação das Empresas de Ônibus, entendeu? Então, tem também, obviamente, né, o público que utiliza ônibus, mas esse aí foi um mapeamento que a gente teve que fazer mais quando foi o piloto mesmo, para poder tentar entender melhor isso. Quando a gente foi testar, foi quando a gente foi entender melhor, porque realmente é algo muito complexo, entender a cabeça das pessoas assim que utilizam ônibus. É um público muito grande, entendeu? Basicamente é isso. Mas perceba que aqui, quando eu vou analisar cada órgão desse, de repente eu posso ter informações que mostrem para mim que aquele mercado não está tão aberto a receber a solução que a gente quer propor, entendeu? Então, quando você vai estudar esses perfis aqui de associações, de empresas, uma série de coisas, você pode encontrar informações assim que vão te ajudar. Olha, realmente esse mercado ele está mais, por exemplo, hoje. O mercado hoje está numa tendência de procurar soluções elétricas, né? Coisas, ônibus elétrico, uma tendência que está acontecendo. Então, talvez você tentar trazer uma solução que utilize a questão do combustível fóssil mesmo, diesel, de repente, pensando na tecnologia nova, não seja um caminho tão interessante. Claro que você pode tentar, mas talvez não seja um caminho tão interessante pensando na tendência que o mercado tem, entendeu? Então, você consegue ter uma análise pensando nesses lados. Exatamente. É essa a ideia. Porque, por exemplo, quando você vai analisar, aqui, por exemplo, ó, essa informação, aqui é da fonte da NTU, CNT e a ANTP. São todos órgãos aqui, essa tabela ela foi criada por esses 3 órgãos, informações deles. E todos esses órgãos foi mapeado aqui nessas pastas que eu estou mostrando para vocês. Então, esses órgãos, eles trazem um número de 107 mil ônibus no Brasil, certo? Só que aí eu vejo, no meu mapeamento, eu encontrei cerca de 45 mil nas capitais em operação, e desses 45 mil, digamos que 35 mil sem ar-condicionado. Só que existe nas capitais uma movimentação cada vez mais constante de uma cobrança ainda maior por ar-condicionado, por exemplo, que é o caso aqui de Salvador, beleza? Mas quando você vai analisar o número da frota total, você percebe que existe um número muito relevante de empresas que não estão nas capitais, que não têm capacidade financeira de implementar ônibus com ar-condicionado, que você pode atacar. Então, é o mercado que, por exemplo, hoje estou até falando uma coisa aqui, talvez até interna da gente, é o mercado que a gente visa hoje, por exemplo.
justamente porque a gente viu que é o lugar onde a gente consegue ter uma abertura muito maior. Tanto que muitas das empresas que procuraram a gente tiveram muitas empresas de capitais, das capitais, mas também empresas do interior, empresas que têm frota de 10, 20 ônibus, entendeu? Então, empresas assim, eu já tive casos assim reais do empresário chegar e falar com a gente por e-mail, pedir contato, fazer reunião e falar, olha, fazer reunião e falar assim, ó, a prefeitura aqui quer colocar uma frota nova e querem colocar ar-condicionado. Só que quando a gente passou o preço da passagem, a gente falou, não, a gente não pode colocar esse preço de passagem para os usuários. E aí os caras foram procurar outra alternativa e encontraram a gente. Então, quando você estuda o mercado, você consegue ter essa sacada de saber por onde você vai trilhar seu caminho. Entendeu? Porque às vezes você pode começar o caminho trilhando pela forma que você vai ficar batendo na parede ali sem conseguir entrar. Então, é uma coisa que é muito, muito importante se vocês começarem a pensar sobre isso. Ok? Ficou claro, gente? Está sendo aqui dividido meia hora de viabilidade técnica, meia hora de viabilidade mercadológica, comercial, e agora a gente vai entrar nas meia hora aqui de viabilidade econômica. Ficou claro para vocês essa parte mercadológica? O quanto ela é importante, quanto realmente é muito, muito relevante que vocês estudem sobre ela? Mais ou menos. Fique tranquila. É, é. Uhum. Ok. Sim. Vamos lá. Vamos pegar o exemplo do Jaime. Vamos pensar. Jaime vai vender picolé, correto? Em Caculé. Beleza? No nosso modelo, e aí eu vou entrar com o nosso modelo de negócio para a gente trazer um exemplo muito bom. Vamos lá. Na nossa proposta de valor, temos aqui sabores diferenciados, produtos de qualidade e baixo custo. Beleza? Digamos que a gente não consiga ter um baixo custo. E aí a gente preze muito pela qualidade e pelo sabor diferenciado, consequentemente, o nosso custo vai ser maior. Beleza? Beleza. Então vamos pensar aqui. Qual seria o estudo de viabilidade que o Jaime poderia fazer para poder começar a vender o picolé dele? Primeiro, ele vai pegar o preço dele e perguntar para as pessoas se elas estão dispostas a pagar por aquilo e oferecer até o picolé para elas consumir e ver se realmente faz sentido aquilo para elas. Ok? Segundo ponto, que é a localização. Dentro de Caculé, será que vai ser em qualquer lugar que ele vai conseguir vender um picolé caro? Entendeu? Então, de repente, digamos, ele vai tentar vender o picolé dele em um bairro mais humilde da cidade, digamos assim. E aí lá você já tem um vizinho que vende geladinho por R$1, ok? E aí nessa venda do geladinho é um concorrente seu, pô. E aí você não consegue entrar nesse mercado, por quê? Questão de preço, basicamente. Então você vai procurar uma região da cidade, sei lá, um ponto turístico, que você consegue trazer esse picolé de maior qualidade com preço mais caro, entendeu? Então essa é a análise de mercado que ele pode fazer para poder entender qual lugar que ele vai procurar vender esse picolé dele. Concordam? Então, pensando no exemplo que a gente já vai trabalhar, eu acho que é uma linha de raciocínio que se pode seguir. Mas assim, pessoal, basicamente, velho, a viabilidade de mercado é realmente você entender quem quer comprar, quanto quer pagar, se realmente estão dispostos a usar e pagar por aquele serviço e produto. Ok? Bom, e agora vamos lá, né? Viabilidade econômica. Vamos pensar na viabilidade econômica? Bom, existem pontos muito importantes que a gente tem que pensar quando vai analisar a viabilidade econômica de um negócio.
primeiro deles é, qual é o investimento inicial que eu preciso ter? Né? Vamos pensar no Jaime. Qual seria o investimento inicial que ele precisaria ter para poder vender picolé? Então, já vão pensando aí, porque a gente vai fazer uma atividade daqui a pouco que vai utilizar isso, ok? Então, vamos pensar. O investimento inicial que precisa ter para poder abrir a loja dele de venda de picolé. Correto? Segundo ponto, quais são os custos fixos? Ou seja, qual o custo que ele vendendo ou não o produto dele, ele vai ter que ter? Imagina aí, na venda de picolé. Qual é o custo que ele vai ter, se ele, mesmo que ele não venda o picolé dele, ainda assim ele vai ter esse custo. Então, digamos que ele alugue um ponto para poder vender picolé em frente ao colégio lá que vocês falaram. Lembra que vocês falaram sobre isso? O aluguel é fixo, correto? Mesmo que ele não venda picolé, o dono lá do ponto de aluguel vai estar batendo na porta dele todo dia 5, querendo aluguel, o valor do aluguel. Concordam? Então, tem que ter o custo fixo, digamos assim. Custo variável. O que é o custo variável? Basicamente, é tudo aquilo que, se você vender o produto, você vai ter um certo custo a mais. Então, é um custo que está relacionado com a venda. Então, vamos lá. Já que o aluguel é um custo fixo, digamos, luz, você pode colocar como custo fixo. Todo mês tem conta de luz de tanto, em média, por exemplo, tá? Mas o que seria um custo variável, então, na venda de um picolé? Vamos pensar aqui, se você vende picolé, a cada picolé você dá um guardanapo, você tem um custo variável desse guardanapo, correto? Ou seja, se eu não vender picolé, eu não tenho que pagar eu não tenho que arcar com o custo do guardanapo. Mas se eu vendo picolé, eu tenho o custo do guardanapo. Pensou? Entendeu aí a lógica? São custos que estão relacionados com a sua venda. Se você vende, você vai ter esse custo. Se você não vende, você não vai ter esse custo. Ok? E alguns indicadores que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Então, investimento inicial, como eu falei com vocês, a gente tem que ter isso, e eu vou passar um pouco mais aqui para a gente debater essas coisas na nossa prática, tá? Com a nossa planilha. Custos fixos, custos variáveis, e aqui os indicadores da empresa. Vamos lá. Primeiro indicador que você vai ter para entender se o seu negócio está rodando bem e se ele pode rodar bem, ok? Se realmente ele vai dar lucro. O primeiro dele é a margem de lucro líquido. Mas o que é isso, Léo? Gente, margem de lucro líquido é um percentual, tá? Ou seja, se eu vendo um produto a R$1 e meu lucro é de 20 centavos, a minha margem de lucro líquido, que é dada em percentual, vai ser o quê? 20 centavos dividido por R$1. Ou seja, 20%. Então, eu tenho uma margem de lucro de 20%. Certo? Então, essa margem é importante porque ela vai dizer, olha, essa margem de lucro que eu tenho de 20% é suficiente para poder atender às necessidades do meu negócio e fazer com que ele sobreviva, né? Com que ele realmente consiga andar por conta própria. Ok? Segundo indicador, qual deve ser o faturamento mínimo que eu preciso ter? O que é faturamento mínimo? É o número mínimo de vendas que eu consigo fazer, que eu tenho que fazer para poder equilibrar as contas do meu negócio. Então, se meu custo mensal é de, sei lá, R$3.000, eu preciso vender mais de R$3.000 para poder fazer com que o meu negócio faça sentido. Correto? Então, faturamento mínimo nada mais é do que as suas despesas, elas precisam ser iguais às suas receitas, para que você tenha o mínimo de sobrevivência do seu negócio. Correto? Concordam comigo? Beleza? Então, uma coisa tem que ser igual à outra. No mínimo, isso é mínimo. Se a sua despesa for sempre maior do que a sua receita, ou seja, se você ganha menos do que você gasta, você vai quebrar, né? Você vai estar gastando dinheiro ali o tempo todo e não vai estar dando certo. Então, esse é um indicador muito importante. O outro é o preço de venda.
E aí, gente, preço de venda vocês podem fazer de diversas formas, tá? Aqui eu vou trazer para vocês um que eu acho que é bem simples e bem, assim, tranquilo de fazer, entendeu? Que é o quê? Como é que você vai definir, então, o preço de venda do seu produto? Você pode pegar o custo unitário, ou seja, no picolé, quanto é que custa para mim cada picolé? Ah, digamos que o picolé me custe 50 centavos. Eu compro ele lá no fabricante e tal, ele chega aqui para mim por 50 centavos. Eu vou dividir isso por 1 menos a minha margem de lucro. Vamos pensar na margem de lucro 20%? Ou seja, 1 menos 20%, que dá o quê? 0,8, que é 80%. Então, você dividindo o seu custo unitário por isso, você vai ter um preço de venda que te garante 20% de lucro. Entendeu? Estão entendendo? Por favor, deem um feedback aí, porque isso é muito importante, tá, gente? É uma matemática simples, básica, vocês vão fazer isso tranquilamente, sem nenhum problema, tá? Então é pegar o custo ali, ó, dividiu. Qualquer coisa que vocês vão vender, imagina, vocês vão vender ali na... Meu nome, meu Deus, o site? No LX, no Mercado Livre, Shopee. Você vai lá, importa uns fones aí da China, o fone sai de lá, sei lá, R$ 5. Você quer ter uma margem de lucro de 20%, beleza, Tainá. Deixa eu mostrar aqui na planilha que fica melhor, então. Tá dando para ver aí a célulazinha? Vamos lá, ó. Imagina que você compra um produto lá na China a R$ 2, certo? Vou aumentar até mais aqui para melhor. Imagina que você compra um produto a R$ 2, beleza? Aí você vai dividir isso por 1 menos... Qual a sua margem de lucro? 20%, ou seja, 0,2, ok? Pronto. Fazendo essa divisão, você vai ver que o seu preço de venda tem que ser R$ 2,50, no mínimo, para ter 20% de lucro. Como é que eu sei que realmente tem 20% de lucro? Ó, esse é meu preço de venda, né? O que é que eu vou fazer? Vai ser esse preço de venda que eu tive, menos o preço que eu comprei o produto. Qual foi o preço que eu comprei o produto? R$ 2. Não é isso? Ou seja, se eu vendi um produto a R$ 2,50 e ele me custou R$ 2, eu tenho um lucro de 50 centavos. Beleza? Então, eu vou pegar esse meu lucro e dividir ele pelo preço de venda que eu fiz. Que vai dar exatamente o quê? Em percentual, 20%. Ok? Deu para entender melhor, Tainá? É um joguinho simples que dá para vocês ir pegando o macete, entendeu? Então, imagina, se você quer avaliar qual a margem de lucro de qualquer produto que vocês comprem hoje, vai lá, pergunta para o cara por quanto é que ele compra o produto e veja por quanto ele vende. Você pega o preço de venda, subtrai o preço que ele pagou pelo produto, você vai ter ali o lucro dele. Pega esse lucro e divide pelo preço de venda. Aí você vai ter o quê? A margem de lucro da pessoa. E aí você vai poder entender se a pessoa talvez está cobrando um preço muito abusivo ou não. Entendeu? E o que muita gente faz? Eu estou ensinando isso para vocês, para que vocês peguem uma visão bem interessante. Tem gente que simplesmente pega o produto e multiplica por 2, sei lá, dobra o preço. Pronto, tem um mercado aqui que vende um picolé de R$ 3. Beleza. Por quanto será que ele compra esse picolé? Então imagina, ó, R$ 3. Né? Se ele comprar esse picolé a R$ 1,
ele lucra R$ 2 nesse picolé, certo? O que a gente vai fazer para poder calcular a margem de lucro dele? Pega os R$ 2 e divide, por R$ 2 é o lucro, né? E divide por 3, que é o preço de venda. Ou seja, ele está lucrando aí mais de 66% em cima desse produto. Entendeu? Então, dessa forma, você consegue ter aí sua margem. Vou botar para essa tela. Vamos lá. Então, essa é a forma de calcular o preço de venda. Ah, Léo, mas você está falando de custo unitário. Custo unitário é só o preço que eu compro o produto? Pode ser, depende do seu negócio. Mas o que seria, então, custo unitário, assim, para eu ter uma noção melhor? É as suas despesas, que pode ser também faturamento mínimo, mas pensa aqui, as despesas que você tem, dividido pela unidade de estoque. O que é isso? Gente, vamos pensar. Um bar. O dono do bar ele vai lá e compra uma caixa de latinhas. Uma caixa de latinhas, acho que vem... Meu Deus, não sei. 16 latinhas, sei lá. Né? Vamos botar assim. Digamos que você compre uma caixa de cerveja que vem 16 latinhas. Beleza? E aí você paga R$ 25 por essas latas. R$ 25. Ok? Qual vai ser o custo de cada lata? Se eu comprei 16 latinhas de cerveja por R$ 25, o custo de cada lata vai ser o quê? R$ 25 dividido pelas 16. Ou seja, 1,56. Entendeu? Então, o custo unitário é isso. Você pega o quanto você gastou no geral e divide pelo número de peças que você tem ali. Então, no caso da cerveja, é o preço que você comprou a caixa dividido a quantidade de produtos de latinha de cerveja que está ali dentro. Ok? Voltando aqui, preço de venda, ponto de equilíbrio. O que é esse tal desse ponto de equilíbrio? Gente, o ponto de equilíbrio é quando as suas despesas... Não posso explicar isso aqui para vocês. Ó, é quando você tem lucro suficiente para pagar suas despesas, tá? Ou seja, já que eu tenho uma despesa de R$ 3.000, por exemplo, e o meu preço de venda de cada peça é R$ 5, quantas peças eu preciso vender para atender essas despesas? Então vamos lá, vamos botar para aqui para a tela do Excel. Então vamos lá, o meu preço, meu custo mensal é de R$ 3.000, beleza? E eu vendo meu produto a R$ 5. Quantos produtos eu preciso vender para poder chegar nos 3.000? Ou seja, 3.000 dividido por 5. Então, eu preciso vender 600 produtos para atingir esse equilíbrio do meu negócio. Beleza? Payback simples. O que é o payback simples? É um indicador que mostra se realmente você consegue lucrar com isso e quando você vai lucrar com isso. Ou seja, se eu investir no meu negócio R$ 5.000 e em cada peça eu lucro, sei lá, R$ 5, em quanto tempo eu vou conseguir ter meu dinheiro de volta? Né? Voltando aqui para a tela do Excel. Então, eu investi R$ 5.000. Fui lá, fiz um investimento de R$ 5.000 para poder começar o negócio. Tá? E aí eu lucro, em cada unidade vendida, eu lucro R$ 5. Ok? Ou seja, eu preciso vender 1.000 peças para atingir ter meus R$ 5.000 de volta. Ok? Ah, Léo, e quanto tempo vai ser isso? Depende da quantidade de peças que você vende por dia, por mês. Então, se eu vendo 10 peças por mês, eu vou ter que dividir esses 1.000 por 10. Ou seja, em 100 meses,
você teria seus 5 mil reais de volta. E aí você vai ver, pô, será que vale a pena esperar 100 meses para ter 5 mil reais de volta? Entendeu? E aí você vai começar a avaliar o negócio através disso. Beleza? Ficou claro? Massa. Continuando, payback simples. O que seria esse lucro líquido, né? Que é o que está na fórmula lá. Você pode achar o lucro líquido pegando a margem, ou seja, eu quero um lucro de 20% e vendo o produto a 100 reais. 20% vezes 100 reais, de 100 reais dá o quê? 20 reais, né? Então, você vai ter um lucro líquido de 20 reais, tá? Só para poder deixar claro, gente. Lucro líquido é o valor em dinheiro, tá? Ou seja, 20 reais é o lucro líquido, ok? Ou seja, depois de todos os gastos que você teve, você lucrou 20 reais. A margem de lucro líquido é em percentual, que é o que? Você divide esse lucro líquido pelo seu preço de venda. Então, quando alguém falar para você, eu tive um lucro de 200%, é impossível, tá? Porque se você vende um produto a 5 reais, você não tem como lucrar 10, entendeu? Você vai lucrar um valor dentro dos 5 reais. Então, lucro líquido, margem de lucro líquido, só pode ser de até 100%. E se for 100%, é muito estranho também, ok? Geralmente, a margem de lucro líquido é menor do que 50%, tá? Só para que vocês tenham uma noção aí, quando você vê alguém falar, meu Deus, lucrei 200% com isso aqui. Não, não existe isso. A pessoa pode estar querendo falar que vendeu o produto pelo dobro do preço dele, entendeu? Mas lucro líquido em si não é de 200%. E aí é o que eu falei, ó. O lucro líquido vai ser o quanto você vendeu, ou seja, o seu faturamento, menos o quanto você gastou. Aí você vai ter esse lucro líquido. Beleza? Bom, agora é o nosso momento de prática, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? De forma rápida. A ideia aqui é que a gente possa trazer informações para montar a nossa planilha, tá? Como está o tempo apertado, eu vou fazer o seguinte. Lá no link do EJ do YouTube, nós temos a dinâmica que eu fiz com o pessoal no outro ciclo, tá? Então, vocês vão lá para o final da aula e vão ver a dinâmica que eu fiz com o pessoal utilizando essa planilha, ok? Mas aqui, ó, eu vou mostrar para vocês brevemente o que é que a gente tem aqui de indicadores para o negócio do Jaime, tá? Eu não vou montar com vocês aqui agora, mas eu vou mostrar para vocês o que é que a gente conseguiu encontrar, ok? Então, vamos lá. De investimento inicial para o Jaime, ele precisou comprar um freezer, uma bicicleta para poder fazer a entrega do picolé e uma mochila térmica para poder levar o picolé pela cidade. E aí deu um investimento inicial de R$ 2.800, ok? Então, para começar o negócio de cara, ele vai ter que ter R$ 2.800. O custo de energia elétrica que você tem é de 28 centavos por quilowatt-hora. E aí ele vai ter um custo em torno de R$ 15 por mês de energia elétrica, tá? Por conta do freezer, beleza? Ele não vai ter custo de marketing, vai ter um custo de internet de R$ 60. Para poder ser regularizado, ele vai abrir um MEI para poder abrir a empresa dele. Ele considerou aqui uma depreciação do freezer de 10 anos. O que é depreciação? Depreciação nada mais é do que quanto eu tenho que juntar ao longo de 10 anos, como nesse caso aqui, para poder comprar, por exemplo, um freezer novo. Digamos, o freezer ele vai ter que ser trocado, né? Então, para não chegar lá, no fim dos 10 anos, quando o freezer quebrar de fato e você não conseguir usar mais, e aí você tem que juntar o dinheiro de novo, você vai ao longo dos 10 anos juntando esse dinheiro, para quando chegar lá você já ter o valor suficiente
para arcar com esse custo. Entendeu? E aí você vai pegar esse custo e dividir pelo tempo em meses. Beleza? Então, todo mês a gente tem que juntar R$16,67, que era a depreciação do produto. Depois nós temos o Prolabore, que é o Prolabore, é o salário do Jaime. Então, você, quanto sócio, tá? Você vai receber um Prolabore. Então, o que é que muita gente faz? Ah, eu vendo meu produto, o que sobra é meu. Não é bem assim, entendeu? Você tem que definir antes quanto de salário você quer tirar daquele negócio por mês. Porque, pessoal, o que a gente está fazendo aqui é avaliando se isso é viável comercial, economicamente, né? Se realmente faz sentido você abrir um negócio desse. Então, é muito melhor você definir antes quanto você quer receber de salário todo mês, do que você ficar dependendo do que sobra. Entendeu? E aí você consegue ter, ó, se eu quero ter R$1.100 por mês, para ter isso todo mês eu vou ter que vender tantos picolés. E aí você vai atrás de vender esse tanto de picolé, entendeu? Você acaba tendo uma meta, você acaba tendo uma métrica para o seu negócio, beleza? Bom, a conta no banco, a gente colocou uma conta gratuita, né? Nubank, Inter, é um banco digital desses. E botou aqui R$100 para limpeza e higienização do local, ok? Ou seja, esse aqui é o custo fixo da gente. Então, todo mês, vendendo ou não, nosso comércio ele vai gastar R$1.351,67. Beleza? Então, vai ter esse custo aqui atrelado ao mercado, ao nosso negócio, todo mês, sem mesmo que a gente não venda, a gente vai ter esse custo. Ok? Beleza. Agora a gente vai para o custo variável, que vai ser o quê? O picolé e o guardanapo que a gente vende picolé. Certo? Então vamos lá. Ó. Se eu vou vender 2.000 unidades de picolé, eu compro o picolé a 80 centavos. Né, o custo unitário dele. Então eu tenho que ter R$1.600 todo mês para poder comprar de picolé, mais R$70,40 para comprar de guardanapo. Ok? Eu compro aqui, ó, 40 saquinhos de guardanapo que vem 50 folhas em cada. Então, uma folha por picolé, beleza? Ou seja, tem o custo aqui variável do mês, tá? Bom, com esse valor, nós temos o custo fixo, que é o que a gente representou aqui, e temos o custo variável. Somando esses dois custos, nós vamos ter o custo a despesa mensal, tá? Ou seja, todo mês, se eu vender 2.000 picolés, eu vou ter um custo de R$3.000,22, ou R$3.000,22,07 todo mês, ok? Ou seja, as minhas vendas, o meu preço de venda tem que garantir que eu ganhe, que eu venda mais do que R$3.000 para que o negócio faça sentido. Concordam comigo? Se eu vender menos do que isso, o meu negócio quebra. Concordam? E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai definir uma margem de lucro. Então, vamos lá. 10% de margem de lucro, por exemplo. Você tem um faturamento, seu faturamento mínimo, como a gente já falou, tem que ser igual à sua despesa, ou seja, vai ser a mesma coisa, ó. 3.000. Deixa eu aumentar aqui a tela, né? Pronto. 3.022, tá? O seu custo por unidade é o quê? O seu faturamento mínimo dividido pela quantidade de picolé. Então, ó, percebam que, mesmo que eu compre o picolé a 80 centavos, como eu tenho todo o custo fixo, eu tenho custo com guardanapo, eu tenho uma série de outros custos atrelados ao meu produto, acaba que eu vou dividir o quanto meu negócio gasta por mês, ou seja, R$3.022, pela quantidade de picolé que eu vou vender, que é de 2.000, entendeu? Então, meu custo unitário acaba sendo R$1,51 e não 80 centavos, que é apenas 80 centavos é apenas o custo que você comprou o picolé, e não o custo que você tem de modo geral para vender esse picolé, ok? Ou seja, tendo isso em vista, eu vou calcular o preço de venda.
que é justamente aquilo que eu mostrei para vocês. Vou pegar o custo unitário, que é esse R$ 101,51, e dividir por 1 menos 10%, tá? E aí, com isso, eu tenho que o meu preço de venda vai ser R$ 1,68. E aí, a cada produto vendido, você tem 17 centavos de lucro. Tá? Com esses 17 centavos de lucro, você vai ter um lucro líquido por mês de R$ 335, quase 336, o que, né, é bem pouco. Ou seja, é bem complicado você sobreviver de picolé. Mas dá para fazer. Então, o seu investimento ele vai retornar em 8 meses. E o seu ponto de equilíbrio é de 1.800 picolés. Ou seja, se eu vender 2.000 picolé, eu vou ter um faturamento de 3.357. Ou seja, já é maior do que 3.022. Concordam comigo? Vai ter uma sobrazinha aqui, ó, de R$ 335,79. Ok? Mas se eu quiser vender apenas esses R$ 3.022 em picolé, ou seja, se eu vender 1.800, o negócio já não quebra. Entendeu? Não vai ter sobras, mas já não quebra. E aí, ó, que vem a importância de você colocar o seu salário incluso no custo total da sua empresa. Por que isso? Porque perceba, ó, nesse valor aqui de venda de 3.357, nisso daí já está o seu salário, os seus R$ 1.100. Ou seja, esses 335 que sobra, você vai fazer com ele o que você quiser. Você vai deixar guardado para a empresa ter uma reserva, você pode pegar para você mesmo. Aí você que decide, entendeu? Bom, é isso, gente. Ficou claro? Eu acho que ficou um pouquinho corrido, né? Esse momento da aula, eu concordo com vocês. Para vocês terem essa dinâmica mais detalhada e mais, assim, realmente esmiuçada, vão lá na página do YouTube, tá? E assistam essa aula de viabilidade comercial que a gente fez com o ciclo passado. Nós pegamos na hora da aula, nós pegamos o valor do picolé lá aí na cidade de vocês, pegamos o preço do guardanapo também, o preço do freezer, a bicicleta, a mochila, a galera foi dando realmente esses valores, a gente foi montando aqui algo real, entendeu? E aí, ó, o que é que você pode concluir de um negócio como esse? Que se for uma pessoa só trabalhando dessa forma, você consegue ter um salário de R$ 1.100 por mês vendendo 1.800 picolés. Aí você tem que vender 1.800 picolés para poder ter esse seu salário. Se você quiser ter mais, aí você vai vender mais picolé. É isso? Ou seja, para uma pessoa só, e assim, para ter o mínimo de condição de vida, né? Você não passa fome, não tem dificuldades assim muito, muito grandes, já é um começo. E aí o seu negócio pode crescer e você realmente se tornar o maior vendedor de picolé e caculé. Beleza? Bom, alguma dúvida? Algum questionamento? Para essa aula de hoje, a nossa atividade era essa.